Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 16 de outubro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando na casa dos 67.500 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas superior a 2%. As principais criptomoedas têm apresentado valorização nas últimas 24 horas. O Ether, por exemplo, valorizando 0,4%, cada unidade, nesse momento, cerca de 2.600 dólares americanos. Solana, o quinto maior criptoativo do mercado, está em 0,7% de valorização nas últimas 24 horas. Cada unidade, aproximadamente 155 dólares. E dentro do top 10, quem mais está valorizando é a Dogecoin, com uma alta superior a 10% nas últimas 24 horas, com cada unidade custando cerca de 12 centavos de dólar americano. Isso, sem sombra de dúvida, tem como um dos grandes fatores, que nem a gente já vem debatendo aqui no Giro Bitcoin, o aumento do interesse institucional pelo Bitcoin. Isso a gente consegue ver muito claramente pelos ETFs, especialmente o ETF de Bitcoin Spot. Se a gente der uma olhada no ETF de Bitcoin Spot no dia de ontem, no dia 15 de outubro, a gente vai ver que a gente teve um inflow, a gente teve um fluxo positivo de aproximadamente 5.600 unidades de BTC. Isso só no dia de ontem, só no dia 15. Se a gente olhar para antes de ontem, no dia 14, a gente teve mais uma entrada de 8.300 BTC aproximadamente. E no último dia 11, na última sexta-feira, a gente teve mais uma entrada de 4.217 BTC. Então a gente consegue ver que, de fato, os institucionais estão voltando a pesar a mão, voltando a comprar cada vez mais Bitcoin. O mesmo não está podendo falar do ETF de Ethereum. No dia de ontem, o mercado quase que devolveu tudo que tinha ganhado antes de ontem. Se antes de ontem a gente tinha tido um saldo positivo de aproximadamente 6.890 unidades de ETH, no dia de ontem a gente teve um saldo negativo de 4.830. Vale ressaltar, de qualquer forma, que o ETF de Ether Spot da Grayscale continua sendo o grande culpado. Se você não se lembra, o ETF da Grayscale, ele já existia antes de se tornar um ETF. Ele era um fundo não negociado em bolsa, ele era um trust, que foi convertido para ETF. Então ele já nasceu muito grande. Ele já nasceu com cerca de 9 bilhões de dólares sob gestão. E desses 9 bilhões, eles já perderam cerca de 3 desde o início da negociação em julho de 2024. E o porquê? Por causa das taxas de administração. As taxas de administração da Grayscale são muito superiores aos dos concorrentes. Então você pode ver que é sempre quando tem essas saídas, as saídas são dos ETFs da Grayscale. Isso inclusive no ETF de Bitcoin. É raro ter entrada no ETF de Bitcoin da Grayscale, mas de vez em quando acontece. Mas na maior parte dos dias a saída acontece por lá também. E por falar em ETF, a Canary Capital registrou um pedido para um ETF de Litecoin. A gestora de ativos Canary Capital protocolou documentos de registro para um ETF, que é um fundo negociado em bolsa, de Litecoin à vista, de Litecoin Spot, junto aos reguladores dos Estados Unidos, de acordo com documentos que foram divulgados no dia de ontem, no dia 15 de outubro. O protocolo é o mais recente, uma proliferação de ETFs propostos que detêm criptomoedas alternativas, que detêm altcoins, antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que vai acontecer em novembro. O ETF proposto pela Canary visa manter LTC à vista, LTC Spot, e acompanhar de perto o desempenho do CoinDesk Litecoin Price Index, conforme os documentos. Vale ressaltar que a Litecoin é uma moeda digital descentralizada peer-to-peer, frequentemente vista como uma alternativa mais rápida e de menor custo ao Bitcoin para pequenos pagamentos. A Litecoin, quando ela foi concebida, a ideia dela era ser a prata e o Bitcoin o ouro. A gente sabe que a Litecoin perdeu muito mercado nos últimos anos, a Litecoin que durante muito tempo foi a principal altcoin do mercado. Hoje em dia está bem distante do top 10, está na 21ª posição em capitalização de mercado, mas sem sombra de dúvida é uma das altcoins mais tradicionais. Isso dificilmente vai ser aprovado pela SEC, ainda mais pela SEC atual. Vale ressaltar que o candidato republicano Donald Trump já declarou que, sendo eleito, ele vai trocar toda a diretoria da SEC e vai botar uma diretoria crypto-friendly. E olhando as casas de apostas descentralizadas, como por exemplo a Polymarket, nesse momento Donald Trump tem cerca de 59,5% de chance de ser eleito, enquanto a Kamala Harris, a candidata do Partido Democrata e atual vice-presidente, tem cerca de 40,4% de chance de ser eleita.
Dando continuidade ao episódio de hoje, a Tesla transferiu todo o seu estoque, toda a sua posse de BTC, que está valendo nesse momento 765 milhões de dólares, para carteiras desconhecidas. Carteiras de criptomoedas rotuladas como pertencentes à Tesla moveram os 11.500 BTC da empresa no dia de ontem, no dia 15 de outubro, através de 26 transações, incluindo transferências de teste. A primeira transferência de teste foi realizada ontem às 20h41 UTC, e a carteira atualmente possui apenas 6,68 dólares em Bitcoin. Antes do lote repentino de transferências, a carteira de Bitcoin da Tesla estava inativa desde 17 de junho de 2022. Não há sinais de que o Bitcoin tenha sido enviado para exchanges de criptomoedas, ou seja, para corretoras. E a Tesla não divulgou publicamente nenhum plano de vender os seus criptoativos. Não está claro, na verdade, se a Tesla ainda tem o controle desses 11.500 BTC, que a tornavam a quarta maior detentora de Bitcoin entre as empresas de capital aberto. Atrás da empresa de inteligência de negócios, a MicroStrategy, que tem mais Bitcoin, inclusive, do que os Estados Unidos, mais Bitcoin do que a China, e das mineradoras de Bitcoin, Marathon Digital e a Riot Platforms, de acordo com dados da Bitcoin Treasuries. Vale ressaltar que a Tesla não respondeu até agora a um pedido de comentário sobre essas transferências. Então, a carteira da Tesla, que estava inativa há 2 anos, ficou ativa novamente, fez uma série de transferências e transferiu todo o seu Bitcoin para uma série de carteiras desconhecidas. Que carteiras são essas? A gente ainda não sabe, mas naturalmente, quando a gente souber, a gente vai trazer para vocês aqui no Giro Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia de Brasil. O Ministério Público Federal está avaliando a proibição total das bets, das casas de aposta aqui no Brasil, apesar da recente regulamentação pelo Ministério da Fazenda. A medida incluiria, inclusive, essas empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar em território nacional. Uma fonte ouvida pela reportagem do Newfeed, que preferiu naturalmente manter anonimato, declarou que é preciso dificultar o acesso às apostas online para evitar maiores danos econômicos e sociais à população. Abre aspas, os smartphones se tornaram extensões dos corpos das pessoas. Ficou fácil demais apostar e isso está causando muitos problemas. Fecha aspas. Segundo um estudo do Banco Central, encomendado pelo senador Omar Aziz, o valor mensal direcionado à aposta online via Pix varia entre 18 bilhões e 21 bilhões. Em agosto, o montante chegou a 20,8 bilhões, mais de 10 vezes o valor de 1,9 bilhão arrecadado pelas loterias oficiais da Caixa Econômica Federal. Muito provavelmente é isso daqui que deve estar incomodando tanto alguns reguladores. É claro, agora a notícia acabou. Agora a minha opinião pessoal do Paulo Aragão. É claro que a aposta é um lugar para você se divertir, de entretenimento. Não é para você colocar mais do que você pode perder. Não é ali que você vai ficar rico, numa casa de aposta. Mas proibir, na minha opinião, também é um absurdo. Porque proibir falando que faz mal, açúcar faz mal, bebida alcoólica faz mal, cigarro faz mal. E o que acontece é toda uma educação para as pessoas consumirem cada vez menos disso ou consumirem de forma moderada. E as casas de aposta, eles querem bloquear. Eles querem bloquear, mas a Caixa Econômica Federal está estudando para lançar uma bet própria. Tem jogos de azar também, já da loteria, Mega Sena, Lotomania, isso tudo é um jogo de azar também, onde a maior possibilidade é você não ganhar. Então, de qualquer forma, o que parece que está acontecendo é um interesse cada vez maior do governo em controlar o que você pode fazer. Inclusive, de novo, na minha opinião, essa ideia de bloquear, você depositar o seu dinheiro via Pix nas casas de aposta, é um absurdo. Porque o dinheiro é seu, você joga ele aonde você quiser. De novo, é claro que as apostas fazem mal para quem está viciado, para quem joga mais do que pode. Mas o que deve ser feito é um trabalho educacional, não uma proibição. A liberdade pessoal é algo que a gente sempre tem que prezar muito. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Giro Bitcoin e amanhã a gente tem mais um episódio trazendo tudo o que aconteceu no mercado cripto, no Brasil e no mundo. Valeu!